a força da reação já não nos consegue calar mais. E volto a dar-vos as boas-vindas ao sexto episódio das Flag Talks, nesta primeira temporada dedicada ao mundo da publicidade, onde temos vindo a entrevistar vários publicitários conhecidos do mercado português. Hoje trago-vos o Manuel Soares de Oliveira, da Mosca Publicidade, é o diretor-geral da Mosca, é o diretor criativo da Mosca. Eu dizia há pouco ainda que sem som, que é giro perceber que o Manel e a agência quase fundiram a personalidade. Portanto, já toda a gente conhece o Manel como o Manel da Mosca, embora o Manel não esteja há propriamente pouco tempo no mercado publicitário. E eu aproveito para começar por fazer-te uma provocação, Manel, que é no mundo publicitário, não só em Portugal, mas também à escala mundial, onde dizemos que é tão difícil ver pessoas com mais de 40 anos nas agências, onde parece que é tudo muito rápido, muito novo, que é só millennials e malta andar de skate. Como é que consegues durante tanto tempo manter o sucesso em projetos diferentes? Nada, obrigado. Obrigado, João, Obrigado, nós. pelo convite e obrigado à Flag. A Flag, para mim, eu gosto imenso da Flag, acho que é uma escola excelente. Eu próprio vim aqui um dia, lá está, até a ver com a idade. Eu há uns 5 anos atrás, um dia inscrevi-me aqui num curso de marketing digital à noite. E lembro das pessoas todas perguntarem: Manel, vais estudar marketing digital? E eu dizia: sim, eu adoro, é uma área que eu gosto e quero aprender. E eu acho que a resposta um bocadinho à tua pergunta vem daí, tem a ver com a vontade de aprender sempre. Eu acho que a idade é relativo, porque eu sou um bocado nisso, se calhar um bocado atrasado mental. Eu acho que sempre tenho 25 anos, portanto, e continuo a adorar a criatividade, continuo a achar que há tanta coisa por fazer, há tanta... Não vejo isso. Nunca tiveste aquele momento que se vê muitos publicitários fazerem, e aqui acho que é transversal de todas as idades, portanto, vemos publicitários que tiveram um ano no mercado, ou tiveram 10 ou 30 ou 40 no mercado, de um momento para o outro dizem: estou farto disto, andei a vida toda a criar marcas para os outros, vou criar a minha marca, eu vou fazer uma marca de skate, ou um restaurante, ou de compotas, outra coisa qualquer. Bom, eu tive esse momento e criei na altura uma agência, que era a Usina, e agora, depois passado um tempo também achei que queria criar outra marca e criei uma outra agência, que é a Mosca. Portanto, de certa maneira eu já vivo isso no coisa. Mas sim, mas sempre em agências, nunca pensaste criar uma marca? Houve uma altura com os meus sócios da Usina que nós resolvemos fazer uma fábrica de massas frescas. E porque achávamos que fazia algum sentido. Achavam que era um negócio que ia dar muita massa. Ia dar massa, pelo contrário, perdemos imensa massa, fresca e não fresca. Eram as melhores massas que havia, era uma marca que chamava-se Pasta do Dia, que se vendia no Pão de Açúcar e no Corte Inglês. E foi fascinante porque a experiência em si foi traumática, né? Porque acho que perdemos imenso dinheiro com aquilo. Mas para um publicitário é fascinante. É possível uma coisa que engorda imenso, um gajo tem uma fábrica de massa. Não, João, é melhor a gente não entrar por aí. Mas é fascinante criar uma marca do zero. Porque nós habitualmente, um publicitário quando entra quando é chamado, já alguém teve a ideia do produto, normalmente, há casos à parte, mas... E nós entramos numa fase em que aquilo já está mais ou menos pensado. Pronto, eles podem, depois há diferentes graus. Eles podem pedir para a gente ajudar a definir os canais, o posicionamento, etc. Há outros que já estão mais avançados, que no fundo só querem uma comunicação. E ali foi uma ideia de, não, vamos criar um produto, pensar os canais, pensar tudo, e ainda por cima com o drama dos clientes, que é não ter muito dinheiro para anunciar. Portanto, eu sei o que é estar sentado do outro lado, não ter dinheiro para comunicar como deve ser, e ter que fazer qualquer coisa, não é? E depois é engraçado que eu sou todo defensor da criatividade. Mas não tinham que pagar a agência. Não tínhamos que pagar a agência, pelo contrário, era a agência que pagava a fábrica. Mas aconteceu uma coisa curiosa, porque eu que sou todo defensor de vamos rasgar, fazer campanhas muito malucas e coisas do género, quando dei por mim como cliente, já era, não, temos que falar das qualidades do produto. Vamos pôr logo o maior. Uma ideia, uma promoção. Uma promoção e tal.
Mas eu acho que aprendi imenso com aquilo. E hoje em dia eu consigo me pôr no lado do cliente, não é? Quando ele vem falar comigo e diz, olha, eu tenho este produto ou serviço, preciso comunicar ou vender, eu consigo me pôr no lugar dele. Eu acho que a boa definição de um publicitário eu acho que um publicitário é um vendedor. E depois a gente... Sim. Há imensa gente no nosso meio que tem vergonha disso, quase, e acha que não e tal. Mas nós somos vendedores, nós estamos lá para vendemos a nós próprios, a nossa agência, mas estamos lá para ajudar os clientes, no fundo, a vender. E eu acho que deveríamos todos fazer a experiência. Se temos uma conta de carros, por exemplo, de ir a um stand, sentarmos no stand durante um dia e ver como é que são as pessoas quando entram, que perguntas é que fazem, que dúvidas é que têm em relação àqueles carros. Tentar vender o carro mesmo. E eu acho que só aí é que a pessoa percebe mesmo as dificuldades, no fundo, que argumentos de venda é que a gente vai inventar para conseguir vender o carro. O David, eu comecei na publicidade, eu acho que já lá vamos, mas eu comecei na publicidade já um bocado mais tarde, até eu comecei com 24 ou 25 anos e antes disso fiz uma data de coisas. Mas o David Ogilvy, no livro Ogilvy on Advertising, ele diz que um vendedor, um publicitário só deve começar mais ou menos nessa idade. Ele próprio, isso era uma defesa dele próprio, né? Que ele próprio tinha trabalhado em cozinhas, tinha vendido frigoríficos. Exatamente, e ele depois diz isso, porque nós devemos ter uma experiência variada e pelo menos uma experiência de vendas, não é? Porque para perceber o que é estar do outro lado a tentar vender um produto. E a experiência é variada. Também ele vem de uma altura em que não havia cursos de publicidade, não havia formação, portanto as pessoas iam parar à publicidade vindas de áreas completamente dispares. É? Sim, diz-me uma coisa, tu pegaste aqui na usina, como é que nasce a usina e qual foi o processo do início de formação da usina, porque é que se criou a usina com aqueles sócios naquele momento em específico e como é que a usina rapidamente, num mercado que na altura as pessoas hoje não têm uma noção um bocado romanceada das agências independentes, porque continuam a estar na moda, há 10 anos para cá as agências independentes estão na moda, com altos e baixos, mas nessa altura não estavam na moda, não era muito comum, era um mercado dominado pelas multinacionais, as multinacionais ainda tinham interesse para o bem e para o mal, ainda tinham interesse neste mercado. Como é que nasce a usina neste contexto? Eu tinha trabalhado na Young & Rubicam, que aliás era aqui perto, inicialmente, e eu ainda apanhei quando a Team era Team. Depois, foi logo quando eu entrei, foi vendida e tornou-se Team Young & Rubicam e depois ficou só Young & Rubicam. E depois trabalhei noutra agência, mas quando saiu o 5 de outubro de 1910. Em casa, então, o Mar Morto era vivo nessa altura. E eu percebi que realmente as agências eram enormes. A McCann tinha 150 pessoas ou 200, a Young & Rubicam tinha 80, eram assim uns mastodontes. E eu percebi que, número um, os clientes que eu trabalhava dentro da agência, no fundo era uma pequena equipa. Quer dizer, havia uma dupla, um produtor, um account, quer dizer, aquilo no fundo, a história de que toda a agência trabalhava à conta não era verdade, a conta era trabalhada por uma pequena equipa. E eu achei que nessa altura havia lugar para uma agência diferente, independente, portuguesa, orgulhosamente portuguesa, que era outra coisa que não havia, e abri com um nome português, que era outra coisa que não se fazia. As pessoas punham sempre assim uns nomes a armar ao pingarelho estrangeiro e tal. E passado, e lembro que nós abrimos na altura, era eu e o Pedro Paixão, que era um meu sócio que começou aquilo, e o Gustavo Soares, mas o Gustavo Soares ainda estava a trabalhar numa outra agência e arranjávamos as maquetes às escondidas à noite, coisa, mas depois rapidamente também se juntou e... Acho que ele já não pode levar um processo. Já prescreveu. Já prescreveu o crime. E era assim uma coisa clandestina. E era um escritório pequeníssimo em Cascais, era coisa... e nós, passado 3 meses, comprámos uma página na Briefing, página inteira, e publicámos um anúncio que dizia tudo o que uma grande agência tem, menos a comissão para o americano.
e depois a usina, e depois dizia, será que você está a pagar uma mega estrutura, ou está a pagar resultados e tal? E vinha a nossa assinatura, que dura até hoje, que era a usina No Bullshit. E, e aquele anúncio na altura, Há uma agência no Brasil, uma grande agência do Brasil que se chama assim, No Bullshit. a gente faz escola. O, e o, eu lembro que na altura, ao mercado, epá, riram-se daquilo. O anúncio depois ganhou um prémio num festival de criatividade, mas eu lembro do mercado a rir-se. Os palhaços, né? Quem são estes gajos? Nem meia dúzia eram na altura, mas eram. Mas eu achei que nós temos que ser atrevidos nessas coisas. Se é para lançar, é para lançar, é para dizer, oh, grandes agências, a gente vai à guerra e vai à luta e somos tão bons ou melhores do que vocês, e sem medo. E essa atitude da usina no início foi uma atitude que acabou por vingar. E depois tem a ver com uma história que daria uma conversa à parte, que tem a ver com o branding das próprias agências. Porque, curiosamente, os publicitários são O péssimos. vosso primeiro logo era uma fábrica mesmo, não era? Era uma fábrica, era. Porque usina é uma palavra antiga portuguesa, que deixou de se usar cá, porque usina é uma pequena unidade industrial e fábrica é uma grande unidade industrial. Claro que o português, com a mania das grandezas, Chama fábrica a tudo. chamava fábrica a tudo e deixou, e a usina, o termo usina morreu e pronto. Mas eu estava a dizer, uma coisa que muitas vezes eu vejo, todos os dias eu vejo nascer novas agências e tal, e é rara a agência que nasce com um branding. E nós somos os maiores, andamos sempre a pregar branding para toda a gente, para todos os clientes, mas depois, se a gente for pensar que as agências, que agências é que têm um branding, que agências é que têm de facto um posicionamento? Qual é a agência que tem um posicionamento, não é? A gente pergunta à maior parte das agências qual é o teu posicionamento? Criatividade. Está bem, mas uma agência de publicidade cria, não é? É a mesma coisa de perguntar a um restaurante qual é o posicionamento, ele diz, faço comida. Está bem, um restaurante faz comida. Agora, dentro da criatividade, qual é o teu posicionamento? Eu acho que hoje em dia, se a pessoa pensar assim, recentemente fomos convidados para um concurso e ganhámos, e o cliente, o anunciante, disse-me, não, eu convidei duas agências que eu já sei mais ou menos o que iam apresentar, e convidei a Mosca porque eu achei que a Mosca ia trazer uma coisa que eu não estava à espera. E de facto foi. E isto tem a ver com o posicionamento. Eu sei que o posicionamento da Mosca ou da usina na altura, com esse atrevimento todo, não ia agradar a toda a gente. Mas sentiste que o mercado ficou... Este mercado é um mercado, muitas vezes, para não usar aqui nenhuma expressão que esta hora, filho da mãe. No sentido em que nunca critica abertamente, mas como tu dizes, como disseste ou como referiste, há sempre aquela lógica de dizer por trás, depois que são estes gajos, se são 6 gajos, têm a mania e tal. Mas sentiste que houve o mercado tomou isto como uma afronta, ou seja, mexeste no status quo? Eu acho que no início as pessoas riram-se, não é? E vê um anúncio desse e não deixam de admirar que é um anúncio giro, portanto tem essa parte. Mas ao mesmo tempo riram-se. E depois, na altura, havia aquela arrogância de eu estou na multinacional e estes gajos são... Quem são estes gajos? E achavam que aquilo era muito importante. E a verdade é que a usina cresceu e estes gajos desapareceram, a maior parte deles. Uma coisa que eu aprendi é o mercado, as pessoas das outras agências, na verdade, não me interessam nada. Não me vão trazer nenhum cliente, nem pelo contrário. E eu faço o meu percurso à minha maneira, como eu gosto, como eu acredito. E depois eu sei que há imensa gente que gosta do que eu faço. E há outros que odeiam, não é? É aquela velha máxima. O pior é ser indiferente. Sim. E o facto de ser criticado significa que no outro lado do espectro há pessoas que gostam imenso daquilo que fazemos. Ainda agora a Mosca, a pessoa abre uma agência e chama Mosca, já sabe que vai levar críticas. É tão fácil criticar, é um nome tão facilmente criticável que a pessoa, se não está para isso, inventa outra história qualquer. Mas eu sei que é um nome que, quando a pessoa vir este nome, já sabe o que é que vem, não é? O que tipo de agência que é.
Epá, e portanto o mercado em si, os meus. Eu tenho vários amigos no mercado, obviamente, não é? Porquê mosca? I don't give a shit about the mercado. Mas porquê mosca? Já que pegaste nesse tema? Já te contei a história do Barão de Mosca? Não. Não? Não. E não vais acreditar, para não. Não sei, conta. Não, quem quiser depois vai ao site, porque essa Já vi o quadro, já vi o há quadro. um quadro à entrada que é o Que é Barão de parecidíssimo contigo. Há quem diga, que é parecido comigo. O Barão de Mosca, que era o Marcos Pedro de Alcântara, era o alcaiote do rei Dom José. Alcaiote, basicamente, era um cargo que havia na altura, que era o braço direito do rei. Era quem Pensei que era arranjava... o Marquês de Pombal. Não, Dom José. Da José, Dom ok. José, do rei. E o alcaiote era o que arranjava as meninas e as festas, basicamente. Então. E o Marcos Pedro era uma pessoa, o Dom José, como a gente sabe, era um devasso, não é? Ok. Mas graças ao bom trabalho do Marco Pedro, o povo acreditava que ele era um santo, quase, não é? Tinha uma boa imagem do rei, homem sério e tal. E portanto eu considero que este senhor é o primeiro publicitário português. E o rei, muito agradecido, deu-lhe o título de Barão de Mosca. E é em homenagem a este senhor que a agência se chama Mosca e temos o quadro dele lá na entrada e as armas. E as armas, que são 3 moscas sobre campo de prata. E Eu fui a tradução livre. Começou a monárquico, eu sei o que é que estás a falar. As armas é vulgo brasão, vulgo brasão de família. Sim, temos lá o brasão e quem quiser ver esta história pode ir ao nosso site da Mosca. Está lá isto escrito, as ordens todas que ele recebeu, as ordens são os prémios, não é? A descrição do barão. Então. Obviamente que isto é tudo mentira, não é? Isto foi uma história que as pessoas perguntavam-me sempre porquê Mosca e eu a certa altura chateado comecei a inventar esta história e criámos isto tudo e chegámos a ter uma página na Wikipédia e tudo, Barão de Mosca. Mas depois houve alguém que descobriu a marosca e deitou a página abaixo. Mas é uma maneira da gente se divertir. Eu acho que Mosca é assim, número um, quando vemos os nomes lá fora das agências, há uma tendência de há uns anos para cá de arranjar nomes assim mais diferentes, bizarros, ridículos. A Mother, não é? Um tipo que abre uma agência e chama Mãe, não é? Eu por acaso conheci o Robert na altura e ele dizia: pá, Manel, Mother é o melhor nome que pode haver. Everybody loves Mother. Não é? Os cartões dele tinham a fotografia da mãe de cada um e tal. Né? Ainda bem que não chamou o pai, porque senão depois era difícil identificar quem era o pai. Tá? Mas era Mother. Strawberry Frog, Kids Love Jet Lag. Agora já não estou a lembrar, mas a quantidade de nomes bizarros que há hoje em dia de agências é um bocado tipo, parece quase bandas de rock, não é? Nomes de bandas de rock. Acho que tem muito a ver também com o SEO. Mas cá não há muito, por acaso. Nós somos se calhar, estou a Fanial, a Pepper, há nomes também. Mais Torque, há nomes mais. Se calhar não há Mosca é o extremo, mas há alguns engraçados. Nós somos um povo muito conservador, e mesmo os publicitários em Portugal são muito conservadores. E pronto, e acham que vão ser julgados pelo projeto e por tudo, e fazem tudo muito bem comportado. E curiosamente, eu acho que as novas gerações ainda são mais conservadoras do que eram há uma geração atrás. E hoje em dia é muito politicamente correto, certinho, acho que se está... Achas que se perdeu a lógica do publicitário? E o Alquil inclusive fala disso, a determinada altura em vários livros dele e nas confissões do publicitário em especial, ele fala bastante de como contratava as pessoas e contratava escritores e artistas e não diretores de arte e copywriters. Portanto, contratava mais pelos skills do que pelo lado publicitário. Hoje em dia é um bocado diferente, mas achas que esse lado rebelde da publicidade se perdeu? Ou, como tu dizias, está demasiado certinho? O que é que se está a passar? Foram as escolas, fizeram isso, foram as faculdades, institucionalizou-se uma coisa que não podia ser institucionalizada, que era a criatividade. Uma coisa é os publicitários, outra coisa é o produto final. Mesmo quando eu comecei, o produto final também era muito bem comportado, não é? E depois teve cá o Edson há 2 semanas.
Eu lembro na altura que apareceu o filme do Pastor da Telecel. Aquilo foi. Eu ainda era um júnior na altura e eu tive com um anunciante que dizia assim: está tudo errado, pá. O consumidor Telecel não se identifica com um pastor, porque aquilo é um produto aspiracional. Epá, uma besta. O filme era brilhante. Mas há esta mentalidade. Coisa. Agora, eu acho que se calhar há uns anos as pessoas que trabalhavam em publicidade eram um bocado mais deslocadas. Hoje em dia, ou pelas escolas, ou porque a própria sociedade está muito mais bem comportada. Não é? Eu vejo coisas a passar no mundo e que só me apetece ir partir montras e não vejo os jovens de hoje em dia a querer partir montras. Perderam um bocado essa. Mas acho que é uma coisa que tu atribuis à própria sociedade e não. Eu acho que a sociedade em geral está muito mais agressiva, muito politicamente correta. Qualquer coisa que se faça assim um bocadinho fora, pá, é uma chuva de crítica. Hoje em dia também é mais fácil criticar por causa das redes sociais e essa coisa. E as pessoas têm muito medo de serem criticadas. Pá, hoje em dia nós fazemos um anúncio e qualquer javarde vai lá à rede social do cliente e faz um comentário, ou à nossa própria. Eu na própria Mosca já tive uma vez, e aí a culpa foi minha. Mas isso não são, a maior parte das vezes, pela experiência que eu tenho, a maior parte das vezes são putos parvos a quererem aparecer. Muito, sem papas na língua, sem papas na língua. Nós também nos vamos habituando às críticas, não é? Ainda a semana passada, para uma rede social de um cliente nosso, a gente enganou-se numa data e pusemos um post e depois, claro, que apareceu toda a gente a brincar com aquilo e a gente, em vez de tirar, assumiu, olha, enganámos e brincámos com aquilo e toda a gente entrou na brincadeira. Agora, para quem não tem estofo, é muito difícil. E há anunciantes que à mínima crítica entram em pânico. Agora, nós hoje em dia estamos mais habituados a que qualquer palerma vai e critica, não é? E as pessoas gostam de falar mal. O problema das redes sociais hoje em dia é que... Não é um fenómeno português sequer, é um fenómeno à escala global. E toda a gente, há uma agressividade. O mundo, eu acho que o mundo tornou-se muito mais binário do que era. Eu sou de esquerda ou é de direita, eu sou isto ou sou aquilo, eu sou isto ou sou aquilo, e as pessoas estão todas binárias. E o mundo tem muitas variações de cinzento e as pessoas não querem aceitar isso. E entrou tudo numa lógica clubista de eu defendo, se eu penso assim, quem pensar ao contrário, vou ser violento e agressivo. E eu acho que é muito da influência do digital, das redes sociais, porque a gente vai encontrando pessoas que pensam como nós e achamos que toda a gente pensa assim. Fazemos o nosso grupo e como grupo defendemos em matilha. E, portanto, quando há alguém que diz uma coisa que eu não concordo, vem toda a gente e ataca. Eu não acho que seja uma coisa positiva que tenha acontecido, mas Mas é inevitável. É inevitável e vamos aprender a viver com ela e há de vir outra coisa, não é? É a lógica da dialética, não é? Uma tese, uma antítese e há de vir uma síntese, não é? Nós, eu acho que estamos agora na antítese. Houve a tese de que o digital ia ser bom para toda a gente, a antítese é de que, na verdade traz muitos problemas também, e nós vamos ter que evoluir para algo que ainda não sabemos o que é, não é? Tu deste várias, e agora que estamos a falar aqui um bocado do mercado, tu deste várias entrevistas quando fundaste a Mosca e, salvo erro, em nenhuma entrevista te perguntaram porque é que saíste da usina? Da usina? Para não. Posso fazer essa pergunta? Epá, eu devo dizer que saí a usina foi uma fase da minha vida que me orgulho muito. Eu comecei com os meus sócios uma agência do zero e quando saí de lá era uma estrutura enorme. Tive bons sócios ali, tive o Pedro Paixão, que já falei, o Gustavo Soares, que para mim é talvez o melhor diretor de arte que eu já conheci.
É uma pessoa com um gosto fantástico e com quem eu fiz muitas vezes dupla, porque eu na verdade também trabalhava como copy, a minha área. Eu venho sou um copy e continuo a gostar de criar. E com o Gustavo fiz alguns dos melhores trabalhos que eu já fiz, inclusivamente o branding todo da agência, porque fizemos trabalhos giríssimos, o manual do funcionário, anúncio, pá, coisas giríssimas que as agências normalmente não fazem. Portanto, o Gustavo, coisa. E depois o António Roquete, que foi um que entrou já estava na altura no Restelo, mas que foi importantíssimo também para o sucesso da agência, porque as agências crescem, depois está lá o maluco do cópia à frente da agência e aquilo a certa altura entra em descamba, e na altura o António foi uma pessoa fundamental também para o sucesso e é quem está agora à frente daquilo, e a verdade é que a usina continua a trabalhar bem. É uma agência que eu acho que tem nome ainda e portanto é bom. Eu é que chegou uma altura e há aquele dia em que a gente olha à volta e diz está tudo feito. Eu já não estou a criar, já não estou a coisa. E eu tinha cá atrás a ideia de que queria ainda fazer uma agência ainda mais maluca do que aquela. E que os anos estavam a passar, e portanto há uma altura em que a gente diz vai ou racha. E sair, como se costuma dizer, da zona de conforto, não é? Era muito mais confortável ter continuado lá. Que estava tudo feito, o nome criado, os clientes a baterem à porta, e eu achei que era agora ou nunca e eu tinha que criar já estavas rico também, já não tinha... Não. Estou a brincar. Eu já expliquei para onde é que foi a massa. Foi para a massa. Foi para a massa. E nunca ganhei muito dinheiro na publicidade, mas eu sempre fiz o que gosto, que é uma coisa. Eu sou feliz porque eu faço o que gosto. Obviamente gosto de dinheiro e gosto de fazer disparados com o dinheiro, mas eu, acima de tudo, eu procuro fazer o que gosto. E quando eu explico isso às pessoas, sair de uma estrutura que já existia para ir criar do zero outra, sem clientes nem nada, a maioria das pessoas acha o gajo é insano, ou é parvo, ou seja lá o que for. Mas eu acho que nunca fui tão feliz, quer dizer, fui feliz na usina, mas no fim, do que nos últimos anos com a Mosca. E ver novas campanhas a aparecer, ter uma liberdade criativa que uma agência mais pequena permite, não é? Mas também tens... Eu conheço bem, como sabes, também conheço bem esse lado, não é? Essa experiência. Tens uma agência pequena, por um lado dá-te essa liberdade toda, por outro também vives mais preocupado com o dia-a-dia, né? Vives mais o dia-a-dia no sentido de tens que pagar ordenados, tens que... Quando a gente tem o mês mau, eu arrependo-me de ter aberto aquela porcaria, não é? Quando a gente tem o mês bom, eu acho que sou o homem mais feliz do mundo. Mas mesmo numa agência grande, por exemplo, a gente também vive essa preocupação. E a preocupação é muito maior, porque de repente tens 30 e tal empregados. E se aquilo corre mal, em 2 ou 3 meses estás falidíssimo. Quer dizer, estar à frente de uma agência não é para... A pessoa tem que viver mesmo, saber viver com essa preocupação. Agora sim, a Mosca vai fazer agora em novembro 4 anos, que abriu, e eu acho que só neste último ano é que de facto aquilo começou mesmo a correr bem como eu gostaria. Porque o primeiro ano é difícil, ninguém nos conhece. Quantos eram quando abriram? Quando abrimos? A gente tem sido mais ou menos sempre por volta de 10 ou 11, não varia muito. Se calhar quando abrimos éramos 2 ou 3, não é? Mas neste momento somos para aí, somos 10 ou 11. Estou agora a começar uma área nova que dou aqui em primeira mão, que é a Mosca Digital. Okay. Nós temos tido muito trabalho na área do digital e eu gostaria de certa maneira autonomizar um bocadinho, e temos lá 2 craques agora, liderados pelo José Brízida, que é um tipo que eu acho que tem um pensamento muito criativo em relação ao digital, porque para mim o digital não é a tecnologia para mim do digital é a arte final. Não tem grande interesse, a não ser que a tecnologia seja para criar coisas que a gente imagina. O digital, para mim, é criatividade.
E por isso é que eu acho que o digital é tão fascinante. Para quem é criativo. É mais uma mídia, certo? É mais uma mídia. Abriu-nos tantas possibilidades. Antigamente, o que é que a gente fazia? Um anúncio de imprensa, um anúncio de rádio. Mas Não é? eu, em certa medida... E agora, se eu quiser escrever aqui qualquer coisa, crio ali no meu telemóvel e ponho numa rede social. Pá, O Marcelo Serpa dizia a determinada altura, uns meses antes de sair do mercado, né? Portanto ele está a surfar no Havaí, antes de sair, a fazer exposições de arte em Nova Iorque, mas antes de sair do mercado ele dizia que o Instagram foi a provocação com que ele saiu. Um post de Instagram era igual a um anúncio de imprensa porque era uma imagem e um headline. é um display. Mas a verdade é, e aqui também faço uma provocação, e daí tu teres dito também precisamente que tinhas vindo cá, tinhas vindo estudar sobre marketing digital. Quando nós fazíamos anúncios de imprensa, que cada vez são mais raros, tu notavas quando o redator que escrevia o anúncio de imprensa lia jornais, ou sabia por bom para o meio onde estava a escrever, ou ouvia rádio quando estava a fazer um anúncio de rádio. E no digital é um bocado igual, não é? É preciso perceber para criar. Sem dúvida. E uma das coisas que eu quis fazer na Mosca era criar, era ser uma. Eu não convidei ninguém da minha anterior agência para vir para a Mosca, porque eu queria trabalhar com pessoas completamente novas. Porque eu gosto imenso do digital, mas eu sou um imigrante para o digital. Eu queria trabalhar com pessoas que eram nativas do digital. Parecendo que não, eu acho que ainda é mais. Uma pessoa que cresceu no mundo publicitário como eu, nós quando pensamos uma campanha, um filme, por exemplo, nós pensamos uma narrativa. É uma história que começa assim, vai e acaba assado. As pessoas nativas do digital é um pensamento mais pós-moderno. Eles juntam sequências, não é, de imagens e depois aquilo supostamente conta uma história, mas nem sempre é evidente. A gente vê anúncios de televisão que aparentemente não tem história nenhuma, não é? E depois tem. E eu acho que mais do que escrever para o meio, muitas vezes é a maneira de pensar é que é diferente também, não é? E o giro é juntar isto tudo. Portanto, quando vem um briefing, a gente junta a equipa toda, e há uns que começam logo a pensar só pensam no Instagram, e a gente diz, não é só Instagram, também outras coisas. Ou seja, em conjunto é criar o conceito. E o conceito depois é que é transversal aos vários meios, não é? Uma das campanhas que eu tive, que era aquela do Paulo Futre, de Lipo Beirão. Na usina ainda. Na usina. Na verdade, do Porsche amarelo. Mas na verdade aquilo é um conceito. O conceito é, este senhor é candidato às eleições, não é? E vai fazer promessas disparatadas. Este é o conceito. Em MUPI funciona de uma maneira, no digital funcionava de outra. E portanto já não é como antigamente que a pessoa fazia o anúncio de imprensa ou o filme e depois adaptava para autor e tal. Aquilo era muito mais fácil. E depois nós tínhamos um concurso, esse do Paulo Futre, que queríamos fazer no digital. O Paulo Futre era do Montijo, não é? E o primeiro prémio era um fim de semana no Montijo. E o segundo prémio era uma semana no Montijo. E não passou. E isso é que se transformou no Porsche. O Porsche foi uma coisa muito gira. Eu vim comprá-lo aqui. Porque aquele não era, o Porsche original do Futre era o 944 e aquele que a gente comprou era o 924. E pagámos para aí 2.000 euros na altura. E vim comprar aqui um senhor que estava aqui a vender, aqui perto de Saldanha. E aquilo andava ainda? Comprámos o carro, não é? Pagámos logo, e o senhor a seguir dá-me um saco de fusíveis e diz, vocês vão precisar disso. E de facto ele foi daqui até à agência que era no Príncipe Real, quando chegou lá já era fumaça por todo lado. Não, depois por acaso andou, mas era um charuto. E depois pintámos todo de amarelo e foi um sucesso. E lá está, é criatividade pura e simples, porque há outras promoções que dão 10 Mercedes. Nós dávamos um Porsche amarelo e que era um charuto. E aquilo foi um sucesso. E portanto, a criatividade poupa-se dinheiro. Foi a campanha que criaste na usina que te... Foi a campanha mais conhecida. Mas que teu mais prazer fazer. Foi. Essa foi muito gira porque foi muito rápido aquilo.
o Futre deu a conferência de imprensa, o país todo estava-se a rir, e 2 semanas depois a gente estava com a campanha Sim, no foi, ar. para quem não está enquadrado, foi aquela conferência de imprensa da candidatura de Dias Ferreira ao Sporting, Dias Ferreira. onde ele disse que vão vir charters de chineses. E ele era um visionário, porque é o que está a acontecer, não é? Sim, mas lá está. A maioria das pessoas achou que ele era louco, ou bêbado, ou estava coisa. E não é, ele é mesmo assim, não é? Porque as pessoas estavam um bocado esquecidas do futebol, porque o futebol jogou muitos anos em Espanha, não é? Era antes do YouTube e tal, e portanto as pessoas lembravam-se do futebol, mas esqueceram-se que ele era aquele personagem muito colorido. E ele dá aquela conferência de imprensa que é igual a si próprio, ele é assim, não é? E chegou ali, inventou umas ideias e tal, não sei o quê. Nós teríamos feito a mesma apresentação, não é? Com o PowerPoint, a dizer previsão de crescimento do mercado chinês, não é? E toda a gente diria, pá, os gajos são brilhantes, não é? Ele chegou lá e contou aquilo à maneira dele e pronto. Eu olhei para aquilo e disse, pá, eu estou a ver aqui um grande comunicador. E achei que ele era um grande comunicador. Mas um dos grandes méritos dessa campanha, isso não o maior mérito, nem foi da agência ter criado aquilo, foi do próprio Lico Beirão ter feito o que fez. E que marca um bocadinho o início de uma série de campanhas criativas, né? Para o Lico Beirão. Não só da usina, mas depois. Sim. Depois na Mosca também temos feito alguma coisa. Mas eu acho que ali o grande mérito para mim é dele. Agora estavas a falar de um cliente que eu fui lá apresentar uma coisa a semana passada e que era uma coisa daquelas para fazer já, porque ia pôr o país todo a falar da marca dele. E é claro que este anunciante tremeu e disse, pá, não, muito giro, fantástico, mas... E depois há anunciantes como o Lico Beirão, mas no caso do Lico Beirão é deles mesmo, eles são geneticamente ousados, eles cresceram por causa disso. E que teve a coragem de chegar e dizer, não, é pá, grande ideia, bora aí fazer, é já para a semana. Bebes licor Beirão? E ele próprio participou. Gostas de licor Beirão? Eu gosto de licor Beirão. Mentiroso. Eu, ao dizer isso, digo que... Johnny Walker Blue Label ou um licor Beirão? Não, eu por razões de saúde não bebo, mas é uma bebida ótima e sirvo lá em casa muitas vezes. E aquilo tem várias maneiras de beber. Por exemplo, em cocktails e isso, eu muitas vezes faço lá e as pessoas adoram aquilo. Eu, por acaso, eu gosto de licor Beirão. Só acho que fui das piores, não sei se foi tu. Mas quem teve a ideia de criar os repousados com recheio de licor Beirão é horrível. Essa eu não sei. Mas é um sucesso aquilo. Os bombons. Os bombons, os não repousados, desculpa. Os bombons com licor Beirão é um sucesso aquilo. Devo dizer uma coisa, é uma empresa muito gira. É uma empresa que teve o avô, era uma pessoa brilhante. O senhor Carranca Redondo, não é? Carranca Redondo, tem histórias, pá, é brilhante mesmo, o senhor é brilhante. A maneira como ele começou, como pegou aquilo, como publicitava. Pá, o Clube dos Criativos devia ter lá uma fotografia dele, porque aquele senhor é que era criativo. E depois a segunda geração que soube desenvolver aquilo também, e esta nova geração que tem ousadia, porque eles podiam facilmente, nós temos uma marca já instalada, não vamos cá fazer grandes maluquices, e depois se a gente pensar mesmo, o tipo de comunicação que o Lico Beirão faz, não é o tipo de comunicação clássica de um licor, não é? Sim. E eles nem tiveram é essa visão. como um licor, não é? E eles tiveram essa visão, que é um licor e a gente pode fazer uma comunicação completamente fora da caixa. Diz-me uma coisa, Manuel. Quantos clientes neste momento é que deve trabalhar na Mosca? Temos os principais, os hipermercados do Perco, o Porto Velhote, a Ana Aeroporto, sei lá, assim, És tu responsável por aquela música que ficava na cabeça de Leclerc. Não, eu fiz um fado para o Leclerc, por acaso, o ano passado, porque o Leclerc, a assinatura é a preços baixos, mesmo de verdade, não é? E que é giro, porque no fundo ele está a dizer que nós dizemos a verdade, que é como quem diz os outros, mas pronto. E eu acho que essa assinatura é uma assinatura muito antiga portuguesa, não é? De Marialva, não é? Mesmo de verdade. Então.
E a certa altura eu disse, eu vou criar um fado. Eu adoro criar jingles, já criei vários jingles. Criei um para o Aqui, criei este, criei um agora para a Booking Loop, que também é um outro cliente nosso, que é um tipo Zeca Afonso. E para o Licor Beirão eu queria. Agora, o mais giro é porque eu não tenho jeito nenhum para música. Eu escrevo as letras, imagino e tal. E faltava 2 dias, porque nós íamos filmar, e faltava 2 dias, não havia jingle, não é? E eu em desespero, porque sei lá como é que se faz um fado, não é? E depois sentei-me lá numa noite, aquela em desespero, não é? E a angústia, a mãe toda a criatividade, não é? Porque a gente quando não tem tempo, a ideia sai bem. E nessa noite escrevi um fado, fui lá ver qual era a estrutura dos fados e tal. E fizemos um fado que é uma coisa muito. És cá um fala barato, prometes muito, já estou farto, és poupado é com a verdade. Há um outro hiper na cidade, perdeste a tua oportunidade. Leclerc é o meu hipermercado e depois vai por aí afora. Muito bom. Foi a primeira vez que tivemos alguém a cantar em direto. Vai subir a audiência. Mas olha que a cantar o cachê é maior. Posso pagar em massa também. Queria falar agora contigo. Estamos aqui já numa segunda fase da entrevista onde queria centrar menos em ti, mas mais nas tuas opiniões e tentar perceber um bocadinho aqui a tua percepção atual do mercado, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Como temos falado mais a nível nacional, se calhar vou começar precisamente por aí. Como é que tu olhas hoje para o mercado português? Viemos de uma crise enorme. Tu criaste a agência quando já estávamos... Estávamos no meio da crise. Estávamos no meio, mas já deu um pezinho. Pezinho que faz. Toda a gente que conhecia achava que eu era insano de abrir uma agência naquela altura. A crise dispara já em 2011, não é? Mas quando começámos a usina, foi em 99, também na altura toda a gente achava que era uma insanidade. Eu lembro das pessoas, dos meus amigos, dizerem, pá, Manel, tu podes ir trabalhar para várias agências, não para que é que vais? E, portanto, quando a gente segue a opinião dos outros, não vai a lado nenhum. Mas o mercado atual, nas agências, sim. Pá, eu acho que fragmentou-se muito, não é? Acho que em termos de rentabilidade está muito mal, não é? Há uma grande fragmentação. E não acho que haja assim... Eu atribuo a culpa disso a alguém. É nossa? E depois há uma ou duas agências que eu diria que estão a fazer trabalho que eu digo gosto, não é? Gosto muito. Qual é que é a segunda melhor agência em Portugal? A seguir à Mosca. Não, eu pergunto sempre a segunda porque a pessoa vai responder sempre. Não, acho que há, por exemplo, o escritório, acho que é uma agência que tem feito um trabalho consistente e lá está, tem muito a ver com que género de publicidade é que eu gosto, não é? E eu quando vejo, por exemplo, trabalho de escritório, que é aquelas coisas que a gente não está à espera e são ousados e tal, eu gosto, não é? Depois, há outras campanhas, a gente muitas vezes pensa assim, há contas de hipermercado dos meus concorrentes que eu olho para aquilo e digo, aquilo é chouriço, não é? É mais do mesmo. Agora, está bem feito, não é? E, portanto, há aqui, de vez em quando, como eu já tive que fazer trabalhos constantes e que não eram propriamente também sempre grandes rasgos criativos, mas são trabalhos que funcionam. Eu também sei admirar isso. Não é? Eu sei admirar, por exemplo, o trabalho que o Continente tem estado a fazer. Perguntarem se eu lembro de algum filme por aí além. Não, mas é um trabalho consistente e que traz resultados. E, portanto, é um bom trabalho. Não é? Agora, quando a gente diz assim, mas que trabalhos é que tu gostas? O escritório, acho que é uma delas. Fala-se muito... Isto é aqui mistura um bocado o mercado... E a 004. Excelente. O mercado nacional, e quer o mercado nacional, quer o internacional, ou mais internacional, e agora começa a entrar no nacional, é uma das coisas que tenho falado com todas as pessoas que têm vindo cá, são os novos modelos de agência que começam a nascer. Fala-se, mais óbvio, que se tem falado mais são as consultoras, mas temos as agências internas dentro dos clientes, as agências como a Creative Shop do Facebook, que estão dentro dos anunciantes digitais, temos o departamento de branded content
anunciantes tradicionais, né, de jornais, das televisões, etc. Tens agências internas, portanto, há tanto modelo diferente. Achas que a agência de publicidade, como nós conhecemos hoje, como é a Mosca, como é a 004, como é o escritório, achas que vão acabar ou vamos todos sobreviver juntos ou os outros é que vão ser um flop? O mais assustador aí, de facto, são os consultores, os Accentures e isso, porque eles conseguem dominar a cadeia de produção toda, não é? Porque eles são consultores para o anunciante, para a empresa anunciante, sugerem a estratégia e depois entregam a criatividade, digamos assim. Portanto, eles conseguem controlar a cadeia toda, não é? É muito difícil depois, um bocadinho, o anunciante estar a argumentar e dizer, epá, não é? Eu não concordo e tal, depois aparecem 20 rapazes lá, todos com MBA da Católica, a dizer que ele é que está errado e que aquilo é não sei o quê, e depois isto no fundo acaba por, a parte final é marginal, faz parte do serviço todo. E eles, ao mesmo tempo, eu acho que o futuro das agências vai ser dominado é por quem é que domina a informação. Quem é que tem a capacidade de entregar onde é que está o consumidor, onde é que está o target, essa parte toda, que durante uns tempos eram as agências de meios, mas as agências de meios eu acho que também estão um bocadinho a perder o comboio e quem tiver o data é que vai ser o grande player nisto. E depois a criatividade acaba por ser acessório. O modelo... Então, a Lintas, isso é péssimo para nós, não é? A Lintas era uma agência da Lever. Esse modelo já há anos e anos que andam a tentar criar in-house agencies e nunca deu muito certo, porque o anunciante eu acho que deve ter. Eu nunca me vi, eu digo sempre aos meus clientes que é assim, eu não sou teu parceiro. Não venhas cá com a história de que sou teu parceiro, não sou teu parceiro, eu sou um fornecedor. Porque essa história, somos parceiros e tal. Somos um fornecedor com uma relação privilegiada, mas não somos parceiros. Parceiro é o sócio que não aparece para trabalhar e tal. O fornecedor é aquele que vive, de certa maneira, com o medo constante de que vai ser despedido e que tem que estar sempre a criar coisas novas e a fazer bom serviço. Eu acho que o cliente, o anunciante, deve ter sempre a possibilidade de, a certa altura, achar, eu preciso mudar e isto passa por mudar a agência também, não é? Que eu quero ir buscar uma equipa mais nova, mais fresca, com ideias diferentes e quando a pessoa tem isso dentro da própria empresa, não consegue fazer, não é? Eu não acredito muito nesse modelo, não é? Mesmo naquelas coisas mais simples de criar conteúdos para redes sociais, acaba por ser mais do mesmo a certa altura, não... Eu percebo essa lógica, mas, por exemplo, uma das argumentações que os departamentos de branded content dizem, e as próprias redes sociais que têm departamentos que vamos chamá-los também de branded content, costumam argumentar ninguém conhece a nossa audiência como nós conhecemos. Ou seja, o tipo da revista de automóveis conhece os leitores dele e sabe o que é que os gajos gostam de ler, efetivamente. Ele acha que conhece. Porque a verdade é que depois aparece outra revista que faz a mesma coisa de outra maneira e tem mais sucesso. Portanto, o problema é sempre... A vantagem de trabalhar com uma agência, por exemplo, como a que a gente tem, eu passo o dia a pensar em hipermercados, em vinhos, eu penso em várias coisas e tenho uma visão de fora, de certa maneira. E eles têm uma visão de dentro. A visão deles é assim. E, portanto, eu conheço, eu passo o dia a ver isto e a pensar e tal. E pronto. Qualquer um de nós, eu tenho uma empresa, eu acho que as pessoas veem a minha empresa de uma maneira, mas a verdade é que se calhar as pessoas veem a minha empresa de outra maneira. Não é de certeza igual a como eu acho que eles veem. E, portanto, é sempre uma visão distorcida de quem está a ver de dentro para fora. E a vantagem de uma agência como a Mosca é que chega e diz, não, eu, visto de fora, eu acho isto. E, portanto, eles conhecem melhor o consumidor. Conhecem, mas não é nada que a gente também não possa conhecer. E nós vamos sempre acrescentar qualquer coisa. As empresas acabam por entrar num ramo. Mas há lugar para tudo. E ainda no mercado português, como é que tu olhas, tu falavas de uma altura, e depois perdemos um bocado aqui o fio à meada nesse raciocínio, que falavas de uma altura, quando abriste a usina, em que o mercado português tinha multinacionais enormes.
que temos visto é que existe um fenómeno, tirando, e aqui abre uma exceção para a Avas, porque realmente tem mantido, pelo menos nos últimos 15 anos, uma consistência de dimensão do mercado, quer de negócio, quer de funcionários, e até de relevância criativa. É uma excelente agência. Sim, sem ser mal, embora eu acho que eles sofram um bocado também de algum preconceito do mercado, por serem os maiores. Mas, de qualquer forma, tirando a Avas, o que nós temos visto é um desinvestimento brutal em Portugal. Ou seja, as agências multinacionais emagreceram muito, embora tenha sido um bocado ocultado, o publicitário português não queira falar muito sobre o assunto, mas muitas têm fechado. E fecharam nos últimos anos e nos períodos da crise fecharam ainda mais. Como é que tu olhas para isto? Primeiro, a que é que isto se deve? E a segunda pergunta, e talvez a mais importante, que é: voltaremos a ser um mercado relevante para estas agências? Não acredito nisso. O mercado mudou muito, sem dúvida. É assim, essencialmente é uma questão de dinheiro, quer dizer, deixou de haver a rentabilidade que havia antigamente e, portanto, há modelos de agências com 80 pessoas deixaram de ser sustentáveis, não é? E, portanto, passámos dos exércitos napoleónicos para exércitos de guerrilha, é um bocado assim. Mas também há um modelo aqui que a gente convém estar atento, que antigamente as agências eram de serviço completo e, portanto, tentavam ir a todas as bases, depois passaram a ter departamentos disto e daquilo e o problema é que depois muitas vezes esses departamentos não comunicavam entre si, porque depois havia guerras de egos e coisas do género. Depois os clientes começaram a ir buscar, digital eu vou buscar aqui, de CRM ali, e começaram. Então. A conclusão que muitos anunciantes chegaram, especialmente lá fora, é de que passavam o dia a gerir agências. Portanto, eu tenho que falar com esta agência, com aquela, e depois aquela não fala com esta, e eu tenho que... E o trabalho deles não é esse. Tinham nascido muitas agências especializadas, não eram só os departamentos das agências, não, especializadas. Eu acho que lá fora, ao mesmo tempo, está a haver... as agências digitais tentaram nos últimos anos migrar para uma agência mais... One shop. E que há esse modelo de nós oferecemos isto, temos o expertise nas várias áreas, oferecemos isto ao nosso cliente e ao mesmo tempo estamos a aliviá-lo para ele poder fazer outras coisas que não gerir agências, não é? E este é um modelo que eu acho que ao mesmo tempo tem estado com alguma relevância lá fora. Mas o problema é que antigamente as coisas demoravam muito tempo a mudar e agora muda tudo tão rapidamente que é difícil de prever muito mais do que é que vai acontecer, não é? Eu acho que a Mosca é uma típica agência de one shop, não é? Nós temos uma área de design, temos uma área de advertising, digital. Mas muitas vezes tens que ir buscar fora também, não é? Sim, há coisas que a gente vai buscar fora. Se pedissem para organizar os Rock in Rio. Eu preciso para organizar? O Rock in Rio. Rock in Rio? Sim, o do Brasil. Não, a brincar. O Rock in Rio cá. Eu diria logo que sim. Mas ia buscar fora, não é? Obviamente. Show me the money. Eu organizo amanhã, se preciso. Vendo dinheiro, claro, não é? E há coisas que são específicas. Há áreas da programação que eu não tenho. Eu tenho que ir buscar fora. Muitas vezes um simples motion graphic eu posso até ter na agência, mas há um outro estilo que eu vou buscar fora. Para os meus anunciantes é tudo feito na Mosca. É isso a garantia que eu lhes dou é que eles não se têm que chatear com nada. Portanto, eu vou fazer o que é preciso e sei quem são as pessoas que fazem isso. Por exemplo, há eventos. Eventos é uma área que são pessoas normalmente especializadas em eventos. Quer dizer, não sou eu que sou... Estás a falar disso, não sou eu. Eu tenho ideias... Eu tenho ideias para eventos. Se quiseres fazer um evento, eu dou-te umas ideias muito giras. Mas organizar o evento são pessoas com um perfil muito próprio. Se confiarem em mim, estão desgraçados. Mas eu conheço essas pessoas e garanto que o evento vai ser fantástico. Vou precisar de duas perguntas finais. Uma é, como é que tu vês a Mosca nos próximos anos? Portanto, vocês fizeram 6 anos. Não, 4. Vamos fazer 4. Fizeram 4 ou vão fazer 4 este ano? Ainda há uma mosquinha. Ainda há uma mosquinha pequenina. Qual é o tempo de vida de uma mosca? Não é?
Até para o dia. É curto, eu prefiro não saber, mas é curto. Mas o que é que tu vês depois destes 4 anos? O que é que os próximos 4 anos nos reservam? É assim, a mosca vai crescer, tentar crescer. Vamos abrir, inclusivamente, em outros. Eu queria abrir em outros sítios que não só Lisboa, dentro de Portugal. O mercado publicitário é muito 24 de Julho, Bairro Alto, Lux, não é? É o circuito dos... Estás nas docas, estás mal. E nos docas também, Alcântara, não é mosca. Mas a gente vive fechado neste umbigo, não é? A maioria dos criativos passa aqui o Saldanha e liga ao GPS, não faz a mínima ideia para onde é que está a entrar. E eu acho que o que eu tenho visto é que há um país, em Portugal, está vibrante. Há uma série de cidades aí que estão vibrantes, com muitas startups, com pessoal. Esse é que é o fascinante do digital, é que vai permitir que eu estou em Castelo Branco e posso criar coisas em Castelo Branco. E há muita gente com interesse em outras cidades de Portugal hoje em dia. E eu gostava que a Mosca tivesse nessa. Nós temos vários clientes do interior e são pessoas com uma pedalada e uma dinâmica muito grande. Eu acho que gostava que a Mosca estivesse mais presente aí e isso é uma razão de crescer. Uma coisa que nunca aconteceu em Portugal, curiosamente. Agências de publicidade em Braga? Não, houve uma altura que uma ou duas agências aqui em Lisboa tentaram abrir no Porto. Esteja o Paulo no Porto, que é mas nunca deu. Já é do Porto. Nunca deu assim grande resultado. Porque uma coisa é eu chegar e vou abrir lá um escritório, outra coisa é envolver as pessoas de lá. Portanto, a Mosca tem que ser um projeto. Uma das coisas que eu sempre achei nas agências que criei, ou que ajudei a criar, é de que as agências têm que ser abertas. Aliás, as recepcionistas chateavam-me sempre, porque eu dizia sempre para nunca fechar a porta. No inverno entrava o frio e elas... Mas era simbólico. Uma agência tem que ser um ponto de encontro de pessoas diferentes, com culturas diferentes e saberes diferentes. E essas pessoas todas encontram-se naquele sítio físico, partilham ideias e as coisas vão nascendo e aparecendo. Eu tenho anunciantes que para mim são verdadeiros publicitários, são pessoas que trazem ideias, trazem coisas, pessoas de outras artes que dão. O ideal é ter sempre um espaço aberto e no fundo a agência não é minha, a agência é de toda esta gente e toda esta gente, quando dada a oportunidade de eles participarem, vão-nos dando perspectivas diferentes. Portanto, eu acho que uma agência tem que ser uma força viva de criação e não aquela coisa de uma recepcionista, tudo, e que não passas dali, não sei o quê. E pronto, espero que a Mosca continue a ser, no fundo, um motor de criatividade e que a gente faça campanhas muitas giras e marcantes, por exemplo, como fizemos este verão, uma série delas. Pensei que ainda ias falar dos festivais de publicidade. Podemos falar dos festivais de publicidade, ainda temos minuto. Não sei se queres falar sobre isso. Mas agora, como é que tu olhas para esse lado mais vanity, se quiseres, da publicidade? Dos festivais, dos prémios, dos... Sabes que eu acho que... Das revistas da área. Eu sempre fui um outsider no mercado publicitário. Não sou assim o gajo mais conhecido do mercado publicitário e, no entanto, tenho um percurso de prémios e de criar agências, etc. És conhecido. Sim, mas há pessoas que se... Eu acho que a pessoa tem que se promover, não sou contra isso, mas nunca foi... Porque eu sempre acreditei que a gente deve promover a agência e não a pessoa, não é? Portanto, durante muitos anos eu achava que devia promover a usina e era conhecido como o Manel da usina e agora acho que devo promover a Mosca e sou conhecido como o Manel da Mosca e portanto, a parte do mercado e das coisas... E depois há outra coisa que é assim, há vaidade, e eu também sou uma pessoa vaidosa, obviamente, tenho um bom ego publicitário, que normalmente é uma coisa enorme, não é? Tu vais a dizer que deves ter dito, o publicitário quando morre tem direito a das caixões, um para ele, outro para ela. Eu espero que o ego continue. E os festivais e essas coisas todas, eu sempre tive mixed feelings.
Por exemplo, essa campanha do Futre, que eu acho que foi a melhor campanha do ano, naquele ano, e, pá, o país todo falou sobre aquilo, foi capa de jornais e tudo. Quando chegou ao Clube dos Criativos, teve bronze, juntamente, ou bronze ou prata, já não, juntamente com um autor da Amnistia Internacional, que nunca saiu, é daqueles fantasmas mesmo. Epá, eu só olho para isto e diz assim, está aqui uma campanha que foi um sucesso popular, aumentou as vendas, quer dizer, todos os resultados estão ali. E depois é posto no mesmo patamar de um autor para a Amnistia Internacional, que é daqueles que, como a gente sabe, são autores criados para festivais e para prémios, não é? São fantasmas, e o Clube dos Criativos põe isto tudo no mesmo patamar. E quando a pessoa vê estas coisas constantemente a acontecer, ainda agora, recentemente, a gente teve aí uma conversa sobre um festival e estávamos a comentar uma categoria que todos os que tinham sido selecionados eram tudo coisas de festival, não é? Festivaleiros, sim. Festivaleiros. E a gente diz, epá, que relevância que isto tem, não é? É óbvio que tem, porque depois a agência publica lá no Facebook dela e diz, fomos pré-selecionados e tal. A maioria das pessoas olha para aquilo, não percebe se aquilo saiu ou não e, portanto, diz, epá, fantástico, a agência é fantástica. Isto tudo funciona. Agora, achas que o caminho pode passar por, sei lá, meter anunciantes nos painéis de jurados? Ter critérios para os festivais terem critérios diferentes daquilo que pode ser inscrito? Há uns festivais mais orientados para resultados, não é? Sim, de eficácia, aqui em Portugal, ou já lá fora. Agora há um da Martin Publicidade, agora, que também é um bocadinho tenta, mas que resultados é que teve e tal. Que eu acho que é uma coisa correta. Eu acho que os festivais de criatividade, de peças criadas para festivais, também têm a sua... São exercícios que a gente faz, é como aos treinos, não é? A gente faz treinos e tal, mas agora não deve estar a concorrer no mesmo nível. Mas isto eu sou o Dom Quixote nesta área, porque há anos que eu digo isto e a certa altura já desisti. Tenho orgulho de nunca ter entrado em nenhuma inscrição com um trabalho que não tenha sido mesmo feito com briefing, saída, etc. E portanto também não tenho tantos prémios. Não é? Mas pronto, se o criativo da agência vier dizer, olha, acho isto giro, vamos aí fazer um filme deste, não sou eu que me vou opor a isso. Eu pessoalmente, não é o meu caminho, mas aceito. E a verdade é que a gente muitas vezes também vê lá trabalhos destes que são inspiradores, não é? Os trabalhos são bons. Há trabalhos de causas sociais que eu sei que aquilo são fantasmas, mas não deixam de chamar a atenção para aquele problema. Não é? O das eleições, por exemplo, não é? Do racismo e do... do festival de política, sim. A gente sabe que aquilo cumpre. Sim, aquilo teve na televisão, aquilo foi feito para RTP. Mas hoje em dia um filme que seja feito, por exemplo, só para redes sociais é igual. Portanto, sim, acaba por cumprir um propósito. É mais visto nas redes sociais, provavelmente. Nós tivemos um autor agora dos velhotes, que só teve 4 ou 5, foram postos na fronteira, que é o Bienvenue ao pays do Champion. Eu acho que aquilo teve muito mais eficácia por causa das redes sociais. Porque toda a gente parava, fotografava e mandava para os amigos a dizer in your face. Milhares e milhares e milhares de partilhas e, portanto, eu acho que muitas vezes quando se cria algumas peças dessas já se tem que pensar nisso. Não é? Mas já estamos aqui com o tempo apertadíssimo. Vou a uma última pergunta. Tu estás aqui na FLEG, a pergunta não é sobre a FLEG, é sobre os jovens criativos, os estudantes. Não um jovem criativo que já trabalha na área, aquele tipo que ambiciona vir a trabalhar na área, tipo que tem 18 a 19 anos e quer ser publicitário um dia. Qual é que era o conselho? Eu todos os dias recebo currículos, não é? Tu ias sair daqui, um miúdo apanhava-te ali na rua e dizia, Manel, queria ver a tua entrevista e o que é que tu me aconselhas a fazer para me tornar publicitário, um publicitário de sucesso? Ou uma publicitária de sucesso? Mas, agora vou ser honesto, sim, puro e duro. Estou-me a cagar para o gajo. Don't give a shit. O que ele tem que vir ter comigo é dizer assim, eu vou ser relevante para ti por esta razão ou por aquela. E aí, não é? Sim. E no fundo, gosto muito dos jovens e venho falar e vou e dou estágios na agência, não sei o quê, tudo, na boa. Eu acho que é giro e a pessoa deve estar sempre em contato com novos talentos. Mas se a pessoa quer mesmo entrar, por exemplo, à Mosca, tem que chegar e dizer assim, olha, eu se estiver na Mosca,
a mosca vai melhorar nesta área ou naquela, porque eu faço isto e vou fazer aquilo e tal. E a pessoa diz, epá, isto é que é interessante. É, no fundo, qual é a relevância que ele tem para mim, não é? Ele vem-me dizer, olha, formei-me agora. Pá, os currículos que eu recebo são, a maior parte deles, é que nem o nome da agência tem. Aquilo é mesmo copy-paste para todos e vai para o lixo, não é? Mas há uns que já põem o nome da agência, caro senhor Mosca, não é? E eu esse ainda, pronto, pôs o nome, ainda tento ler aquilo e não sei o quê. Mas raros são os que pá, e hoje em dia, Nós temos mesmo vontade de ir para lá. epá, hoje em dia a pessoa vai a uma entrevista, ou vai mandar uma coisa dessa. Em 5 minutos vai ao Google, faz uma pesquisa, mosca, publicidade, epá, fez este anúncio, fez aquilo. Pá, manda uma carta a dizer grande mosca, pá, adorei aquela vossa campanha que vocês fizeram não sei para onde, e eu acho que pá, ainda consegui fazer umas coisas deste género e tal. Pá, e a pessoa diz, pá, o gajo é bullshitter. Mas é bom. Este gajo cativou-me. E mostra que ele sabe com quem está a falar, portanto, sobre falar para o target, definir a mensagem para o target, e sobre pôr batom Depois no disso bordo. estás lixado, vais receber uma porrada de carta. Estás a meter. Venham elas. Mas que sejam relevantes, não é? Manel, muito obrigado por teres vindo. Eu que agradeço. Eu espero que tenhas gostado desta conversa e Tá. até qualquer dia. Obrigado.